Nós estamos no Presságios 2021, o evento de previsões da Constelar, e a convidada de hoje é Paula Belluomini, uma astróloga brasileira, mas que passou 16 anos nos Estados Unidos e trabalhando como astróloga, né, Paula? Sim, olá, Fernando Fernandes, oi para todos. Antes de tudo, obrigada pelo convite, estou muito feliz em participar. E sim, morei nos Estados Unidos bastante tempo, trabalhei com astrologia lá, né? Eu estudei, minha formação astrológica foi mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Eu já comecei a estudar astrologia no Brasil antes disso, antes de ir para lá, mas eu aprofundei mesmo foi lá. E você E hoje é vice-presidente do ISAR. isso. Essa condição aí de intermediária entre a comunidade astrológica americana e brasileira te deixou muito atenta para toda a discussão que rolou nesses últimos anos a respeito de astrologia mundial nos Estados Unidos e da administração Trump em particular, né? Sim, sim. Então, vamos falar um pouquinho do Trump? Vamos sim. Deixa eu compartilhar minha tela, porque eu preparei para Ok. vocês aqui uma apresentação onde a gente fala sobre o que vem acontecendo, né, com esse mandato presidencial, uma das eleições mais importantes da história dos Estados Unidos, né? Nós tivemos o presidente Trump sendo votado em 2016, né? Ele tomou posse em 2017. Com certeza ele já estava querendo ter um segundo mandato, né? E agora nós acabamos de receber as notícias de que Biden vem ganhando, né, matematicamente impossível de haver uma virada. E o presidente Trump ainda não concedeu a vitória para o Biden, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa do Trump. Você vê que ele é uma pessoa que nasceu com duas estrelas, né, fixas reais, aqui a estrela, o Regulus no ascendente, Algol no meio do céu, né, uma pessoa que passou por uma vida bastante conturbada, como todos já devem saber, né, com falências, com estar no topo do mundo, e hoje ele, né, é o presidente, foi o presidente nos últimos 4 anos e foi um dos presidentes mais controversos da história, com medidas e com declarações que há alguns apoiadores, mas popularmente, né, ele não é muito bem visto. Tem feito coisas que não se faz politicamente, né, diplomaticamente. Ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Ele retirou os Estados Unidos dos Conselhos dos Direitos Humanos da ONU, um absurdo isso, basicamente. Parou de contribuir com a Organização Mundial da Saúde em plena pandemia, né? E com a pandemia, a administração que ele tem feito, eu acho que foi a gota d'água para a popularidade dele cair, foi um desastre, né, na história da saúde nos Estados Unidos, com plena pandemia, ele não aprova o uso de máscaras, não faz nenhuma medida para combater, para controlar, né, a pandemia, e tudo isso levou realmente à derrocada nas urnas, né? Sim. Ô, Paula, Agora, uhum. além do Trump ter esse Marte em Leão colado no ascendente, o que já é uma indicação de alguém que está disposto ao confronto, a resolver as coisas na base do pau, né? Uhum. Ele ainda nasceu com um eclipse, não foi? Foi. Ele nasceu durante um eclipse total da Lua, né? Um pouco antes do eclipse. Você vê que a Lua dele está a 21, o Sol a 22, e quando este aspecto de oposição ficou perfeito, foi um eclipse total da Lua, a 23 graus de Sagitário, né? O eclipse, a lunação pré-natal dele também foi um eclipse parcial do Sol, com 80% de cobertura de magnitude, a 8 graus de Gêmeos. E olha só que interessante, agora, neste momento, né, no dia 30 de novembro, nós teremos um eclipse parcial da Lua
a 8 graus de Gêmeos, e depois disso, no dia 14 de dezembro, teremos um eclipse total do Sol a 23 graus de Sagitário. Ou seja, ele está passando pelo retorno dos nodos lunares, né? Perfeito. Sim. E, e tudo isso, assim, né? Bate certinho, né? E o que, na minha interpretação, isso representa a perda, né? No caso, seria a perda, porque ele chegou no mais alto e agora ele vai, né, descer do pódio e ter que dar a vitória ao Biden, claro, né? Eu acho que seria impossível nós não confiarmos nas instituições americanas de que eles não vão cumprir com a vontade popular que claramente votou para que o candidato democrata ganhe uma Ô vitória. Paula, quando você fala em perda, você está se referindo apenas à perda do poder no sentido objetivo ou também até à perda da lucidez que o Trump tem demonstrado nessas últimas semanas? Olha, pode ser um misto dos dois, mas eu acho que ele já desde muito tempo tem uma certa, né? Ele está um pouco fora da realidade. Ele é uma pessoa que arrisca demais, né? Ele arrisca demais, ele tem essa mania, isso parece ser algo que já vem da personalidade do Trump. É uma coisa que vem de muito tempo, né? Principalmente quando ele confundir as pessoas, ele parece que começa a falar em verdades de uma forma convincente, e existem pessoas que vão e acreditam, né? Então, eu acho que é uma perda num sentido real mesmo, de que ele tem que descer. Olha, eu acho que ele teria uma vida muito boa se ele saísse dignamente e graciosamente dizendo parabéns, né? E se aposentando, entre aspas, né? Voltando ao mundo dos negócios, ele não vai sofrer nada com isso. Seria uma perda digna, ele vai ter uma vida boa depois disso, eu acredito. Ou seja, Bom, o então. esperneio dele, então, desses Uhum. últimos dias, está fadado ao fracasso. Olha, eu espero que sim, né? Eu espero que sim, a população americana, eu acredito também que espera que sim, porque como o próprio Biden falou, it's an embarrassment. Claro, sabe, as pessoas estão com vergonha de ter que passar por isso. É um país democrata, um país que nunca se viu algo parecido, né? A diplomacia nos Estados Unidos, a educação sempre foi, né, muito prezada. E isso é realmente uma vergonha. Sim, Paula, mesmo estando prestes a sair de cena, do ponto de vista assim pessoal, ele como dirigente, ele como governante, ele de qualquer forma está deixando um legado perigoso, que são aqueles supremacistas, aquelas milícias, né? Que dá para chamar de milícia, aquela turma armada, por exemplo, que cercou a apuração no Arizona, que tentou fazer isso em outros estados. E Uhum, esses uhum. grupos, como é que isso vai rolar ao longo dos próximos 4 anos aí no mandato do Biden? Mas eu acho que eu estou atropelando, né? Você vai chegar lá, né? Pois é isso que a gente vai falar, tá? Eu até vou mudar de slide aqui para a gente falar também um pouquinho do Biden, tá? Que ele é uma pessoa que tem muitos planetas na 12ª casa, tá? Ele nasceu sob o ascendente de Sagitário, tá? Ele é um escorpiano que tem o Júpiter em Câncer, que é um Júpiter copresente com o Júpiter do próprio Estados Unidos, que eu vou mostrar no próximo slide. Sim. Bom, mas assim, de qualquer forma, ele teve uma vida uma carreira longa e, né, boa, digamos, uma boa carreira no mundo político. Ele teve algumas tragédias na vida pessoal, né? A mulher dele morreu de um acidente de carro junto com uma filha muito nova em 74, quando ele tinha 72, quando ele tinha acabado de ser o mais jovem senador em Delaware na época. E tem uma carreira boa, uma carreira estável, né, no mundo da política. E o que vem acontecendo, né, para jogar junto com essa pergunta que você me fez, o Joe Biden vai ser
também afetado por estes eclipses que estão para ocorrer, né, que já ocorreram aqui em 2020, estão para ocorrer no ano de 2021, afetam o mapa dele muito próximo, tá? Por exemplo, aqui nós temos principalmente este eclipse total do Sol a 19 graus de Gêmeos, que vai se dar em junho de 2021. Os nodos vão estar estacionados, né, os nodos estão agora estacionados a 20 graus, tá? Que faz uma quadratura com o IC-MC dele, né, o meio do céu, e nesta época os nodos vão estacionar de novo a 10 graus, que pega o Saturno dele, né, fica mais próximo do ascendente, e faz essa quadratura perfeita. E nesta época eu acho que alguma coisa vai estar acontecendo que provavelmente tem a ver com, né, a administração dele, com a popularidade, né? Pode ser que mude, as coisas mudem um pouco, porque é uma nação polarizada, né? Uma nação que está dividida. Existem os supremacistas, né? Os que, né, prezam pela construção dessa parede, né, pela rejeição dos princípios de fraternidade, e que são contra uma minoria, né? Esperemos que isso não se torne uma convulsão social maior que possa até extrapolar o país dos Estados Unidos e se tornar um conflito mundial. Paula, a qualidade que vem sendo apontada no Biden para lidar com esse momento da vida política americana é a capacidade de conciliação. Onde é que está isso no mapa dele e como é que isso vai estar sendo trabalhado astrologicamente em 2021? Bom, ele tem um stellium aqui na 12ª casa, né? A 12ª casa, ela é associada ao poder público também, porque é uma pessoa que não se coloca com o seu ego na frente, né? Ele coloca a vontade do todo na frente, ele não quer se sobressair, né? Ele quer que todos sejam ouvidos e que possa haver né, mais união entre as pessoas. Eu acredito que essa é uma das características da 12ª casa, né? A pessoa não coloca o seu ego na frente. E qual que era a outra pergunta que você fez, Fernando? Desculpa, eu me Sim, perdi. esses trânsitos e esses eclipses de 2021 não vão, de alguma forma, afetar a capacidade de negociação, a resiliência do Biden, a capacidade dele se equilibrar no meio dessas forças aí tão polarizadas? Pois é, então, e é isso que eu tenho um certo receio de que ele não consiga realmente, em que haja uma quebra, né? Não por causa da falha da competência ou da incompetência dele, mas eu acho que pode haver uma comoção um pouco maior que represente uma quebra nesse momento, tá? E nesse momento eu digo o ano inteiro de 2021, né? Porque vai ser quando os nodos lunares vão estar transitando no eixo da casa 1 e da casa 7 dele, né? Então, são os inimigos, é a polarização, e como é que ele vai conseguir se equilibrar nisso tudo? Da casa 1 e 7 dele e dos Estados Unidos, né? E dos Estados Unidos, exatamente. Então, aqui, ó, eu estou mostrando, né, o mapa dos Estados Unidos, que tem o ascendente em Sagitário, né? Esse é um dos mapas mais comumente usados pelos astrólogos, né? Já foi comprovadamente demonstrado bastante efetivo. E nós estamos vivendo nesse momento, né? Justamente em que os nodos estão passando aqui nesses trânsitos, na casa 1 e 7, você vê que ele tem o Saturno em Gêmeos, né? Os Estados Unidos têm o Marte em Gêmeos, e esses eclipses vão... Olha, e daí nós temos este eclipse aqui, de junho, que pega a quadratura com o meio do céu e o fundo do céu dele,
E em dezembro nós temos o eclipse total do Sol, que pega exatamente no ascendente e descendente do mapa dos Estados Dos Unidos. Estados Unidos, sim. Então, essa época, desde os meados do ano de 2021 até o final, vai ser muito conturbado. Tá? Eu tenho a impressão de que possa haver uma guerra, né? Eu tenho a impressão de que isso possa vir a acontecer. E ainda tem o retorno de Plutão, fazendo oposição ao Mercúrio, que é o regente do. Ah, não, você não usa o Mercúrio como regente do meio de céu, e sim como corregente da 9, né? Bom, neste mapa aqui eu estou colocando as casas do sistema de Porfírio, né, que é um sistema que eu gosto bastante, mas eu também uso as casas de signos inteiros, tá? Então eu iria dizer que a casa 10 é a casa, é a Virgem, tá? Então eu diria que o regente é Mercúrio para a casa 10, né? Faz uma oposição. Então, exatamente, era isso que eu ia falar, né? Nós temos o retorno de Plutão no mapa dos Estados Unidos. Nós ainda estamos no índice cíclico mais baixo, ainda crítico, até 2023, ou seja, 2021 vai ser um ano bastante difícil, né? Bastante difícil para esse país. E, além disso, nós vamos ter a conjunção de Júpiter e Saturno numa nova triplicidade, né? Que é o que eu vou dizer aqui no nosso próximo slide, falar um pouquinho dessa mudança de triplicidade, porque o que acontece é que nós temos a conjunção de Júpiter e Saturno a cada 20 anos, mas durante 200 anos elas ficam em uma das triplicidades. E a cada 200 anos nós vemos, né, essa mudança em novos impérios, digamos, novos domínios, né, no mundo. E novas religiões, nova cultura, um novo modo de pensar. Aqui, quando nós tivemos a última vez, há 800 anos atrás, as conjunções nos signos de ar, né, mais ou menos desses anos de 1186 até 1405, foi todas as conjunções que aconteciam de 20 em 20 anos aconteceram nos signos de ar, onde houve um predomínio assim, um domínio ideológico, né? Todas as cruzadas, as expedições e tudo o que acontecia no mundo da religião e no mundo da ideologia se dava em torno de um domínio, né? De uma hegemonização que se dava com guerras, com batalhas, com brigas. Mas foi o declínio da Idade do Ouro da Era Islâmica. Quando nós tivemos as conjunções nos signos de água, né, foi a queda de Constantinopla se deu em 1453, né, foi durante essa época, não exatamente nas mesmas datas, mas foi a subida do Império Otomano e o fim do Império Bizantino. Nós tínhamos o mercantilismo, o domínio dos mares, né, tivemos também a Inquisição, foi uma época, né, difícil em termos de religiosidade também. Depois disso, nós tivemos as conjunções nos signos de fogo, que começaram no ano de 1603 e foram até 1820, e foi o declínio do Império Otomano, né? O mercantilismo com o domínio dos mares, né? A Era da Razão. E no final deste período, foi um período também bastante conturbado, né? Que tivemos as guerras de independência das Américas, né? O próprio Estados Unidos ele declarou independente da Grã-Bretanha foi em 1873, né, que foi aqui próximo de 1783, que foi próximo de uma das conjunções nos signos de fogo. Depois vieram a América Espanhola, o Brasil, em 1822, e houve a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, tudo isso acontecendo que deu, né, vazão e gerou, vamos dizer assim, um novo mundo, né? Houve muito desenvolvimento, né, urbano, físico, de riquezas, de objetos. Você vê que tem muito a ver com o elemento terra, né?
Nós, a locomotiva, por exemplo, eu estava dando uma olhada na história da locomotiva, a primeira locomotiva construída, de fato, foi no ano de 1802. Achei super interessante que a invenção da locomotiva, né, deu vazão a toda uma exploração da terra, né, do desenvolvimento urbano, da reforma agrária, né, a eletricidade surgiu na época em que as conjunções estavam nos signos de terra, os carros, os aviões, desenvolvimento urbano fantástico. E foi a ascensão do Império Americano, né? Nós podemos dizer que durante esses últimos 200 anos a América se desenvolveu demais, né? Não só a América do Norte, como a América Central, a América Latina também. E agora, né? E agora, o que vai acontecer? Nós estamos na segunda conjunção de Júpiter e Saturno nos signos de ar, né? A segunda e definitiva. Nós tivemos a conjunção de 1980 também no signo de Libra, né? Que foi uma época que a gente pode até traçar muitas correlações entre o que aconteceu nos anos 80 com o que pode vir a acontecer, né? De agora em diante, que teremos a conjunção nos signos de ar definitivos, né? Esse daqui é um mapa da conjunção da segunda conjunção e definitiva de... gente, eu coloquei o mapa errado aqui, não é esse. O mapa seria o mapa da conjunção de Júpiter e Saturno em Agora de dezembro. Aquário, em dezembro. E essa conjunção aí é de janeiro de 2020. Essa é a conjunção de Saturno e Plutão em janeiro. Exato. Mas, de qualquer forma, nós podemos fazer as correlações, porque em 1980 também tivemos a epidemia, né? A epidemia da AIDS. E foi nessa época que ela floresceu. A conjunção aconteceu em Libra, que é um signo regido por Vênus, uma doença venérea, né? E agora nós temos a conjunção em Aquário, que é um signo do ar, né? E é uma doença que se transmite pelo ar. Então, eu acho que muitas coisas ainda vão acontecer, né, nesses próximos anos, no ano de 2021, 2022, por causa não só desses eclipses que vêm acontecendo com os Estados Unidos, né, afetando o mapa dos Estados Unidos, mas também essa mudança de triplicidade que é profunda e significativa, que quer dizer muitas coisas, né? Nós podemos especular nas coisas que podem acontecer, sendo um signo de ar, né? Nós podemos dizer que haverá mais comunicação, né, mais conexão intelectual. E é claro, a gente já vê isso acontecendo, né, com a popularização da internet. Né, uma sociedade mais equalitária. Aquário é um signo mais humano, né, um signo fraterno, um signo altruísta. Mas, ao mesmo tempo, não devemos deixar de pensar que Aquário tradicionalmente é regido por Saturno, né? Então, Saturno também, eu acredito que ele vai exercer mais controle sobre as pessoas, justamente também para controlar a epidemia, né? Nós não queremos que isso venha a sair do controle. Então, quem é que está com positivo, né? Essa pessoa vai ter que ficar isolada. E para controlar tudo isso, né? Então, eu acho que os indivíduos vão ser um pouco mais controlados para que haja um bem maior, né? Em prol do maior, da humanidade, em prol da sociedade. Haverá mais isolamento e mais controle pessoal, né? Então, isso seria mais uma das especulações, das hipóteses do que pode vir a acontecer, né? Mais ou menos o que já vem acontecendo hoje na China, né? Ou seja, você está vendo aí a China como antecipando essa tônica do próximo ciclo Júpiter-Saturno.
Uhum, sim, sim. Existem muitos países que conseguem controlar melhor, né? Eu estava assistindo um pequeno vídeo sobre como que as coisas acontecem em Singapura, né? É super interessante, porque se a pessoa tem a Covid, ela coloca lá no telefone dela e ela fica sendo monitorada, onde que ela está, onde que ela foi, né? Se ela pode sair, se ela não pode sair. E as pessoas contribuem com isso, né? Assim, elas acham que isso é uma coisa civilizada de se fazer, né? Se eu estou com a doença, eu devo não sair, eu devo, né, não espalhar. E é claro, nós queremos isso, para que todos possam ser livres, para que todos possam sair com mais segurança. E eu acho que isso pode acontecer, né? E em termos de moedas e em termos de fronteiras, eu também acho que isso pode ser uma hipótese para o futuro, porque a economia vai mudar, né? Eu acho que está mais do que na hora da gente unificar as nossas trocas, né? Lembremos que agora estamos nos signos de ar. A moeda deveria ser a mesma para todos, né? E pode ser que haja mais uma nova economia, uma economia que não seja tão, né, centrada. Como nós estamos com esses eclipses acontecendo, que estão afetando também o mapa dos Estados Unidos e o próprio presidente, o novo presidente, né, será que isso seria também uma reviravolta que vai, né, desmontar o Império Americano? E que haja uma nova cultura acontecendo, né? Uma cultura onde haja mais unificação mundial. Né? Nós tivemos no ano e um exemplo disso foi justamente, né, na época dos anos 80, né, onde no começo daquela conjunção, no começo dos anos 80, né, foi o auge da Guerra Fria. E depois disso, né, com as negociações com o presidente Reagan e na União Soviética tínhamos o Gorbachev, que com as negociações e com aquela tensão, quando houve a oposição entre Júpiter e Saturno no final dos anos 80, houve a dissolução da União Soviética, né? E a queda do Muro de Berlim, né? Foram dois fatos históricos muito significativos que talvez tenham relação agora também com a mudança de triplicidade nos signos de ar, quando talvez hajam menos barreiras, né? Menos interrupções, menos separações entre as nações, entre as pessoas, entre as ideias, entre as línguas, né? Para que haja menos polarização, mas até chegar lá, eu acho que uma crise maior ainda vai acontecer. Paula, você está vendo Uhum. principalmente o fim do Império Americano, quer dizer, a hegemonia mundial mudando de eixo, passando para outra região do mundo, ou você está vendo uma perspectiva de abandono de algumas atitudes que os Estados Unidos mantiveram ao longo aí desse último século, né? Isolacionismo, aquela mão pesada em cima dos concorrentes, em cima dos eventuais inimigos, e os Estados Unidos se reinventando. O que é mais provável? Eu acho que os Estados Unidos vai se reinventar, né? É possível que o Joe Biden não fique tanto tempo, né? E sim, olha, são especulações, né? Eu não quero escrever nada na parede, não analisei o mapa dele com tanta profundidade para dizer que ele possa vir a sair, mas ele está vindo junto com a Kamala Harris, Sim. né? E ela tem tido uma popularidade, uma força nessa eleição que está sendo incrível, né? Então, eu acho que os Estados Unidos, como um todo, ele está mudando de cara. E isso tudo vai mudar a cara do mundo, né? Não é como assim, ah, não, então Joe Biden agora ganhou, então agora tudo vai voltar ao normal de novo. Não, eu acho que a gente está mudando de uma forma global. E isso não é só os Estados Unidos, mas é o mundo inteiro chegando num ponto onde nós precisamos mudar a nossa dinâmica, né? E isso tudo sendo representado justamente por isso daqui. É a mudança da triplicidade de Júpiter e Saturno para uma nova
era, né, por uma nova mentalidade, que é uma mentalidade de mais troca, mais união e mais igualdade entre as pessoas, que são os signos de ar, né? Os signos de ar são os signos humanos, os signos que querem mais confraternização, mais igualdade, mais comunicação, né? Eu acho que faz sentido tudo isso. Perfeito. O que você está dizendo é que a chance dos Estados Unidos conseguirem manter a importância que tem no mundo, conseguirem manter o protagonismo que tem no mundo, é realmente fazer uma transformação profunda de determinadas práticas econômicas, políticas, etc., para caminhar mais na direção desse padrão, digamos assim, aquariano. Uhum. Sim, sim, eu acho. E para isso, né, terá que haver uma união mundial, E né? se isso não acontecer? Se a gente sabe aí que o Biden provavelmente, a gente ainda não sabe o resultado das eleições na Geórgia, né, dos senadores, aquelas duas vagas que ainda restam, mas Uhum. pode ser que ele governe com uma oposição ferrenha do Senado e da Suprema Corte, que o governo dele seja muito amarrado, muito truncado, que ele tenha muita dificuldade de aprovar, seja lá o que for de importante, e que, apesar de toda a disposição do Partido Democrata de promover algumas mudanças necessárias, essas mudanças acabem não acontecendo. Se isso, se as coisas caminharem nesse sentido, ou seja, os Estados Unidos não conseguirem fazer essa reinvenção, Uhum. e aí? O caminho Bom, é então, decadência? sim, pode ser, mas eu acho que essa reinvenção, ela é uma coisa que vai acontecer um pouco meio que naturalmente. Hum. Assim como ele não vai conseguir, né, digamos, ele e a Kamala não vão conseguir, o outro lado da história, né, que seriam os mais conservadores, também não vão conseguir. Então, ou seja, vai haver toda uma dissolução, um tanto que natural, e uma nova ideia vai surgir, né? Um novo mundo. Eu sei que é um pouco ambicioso dizer tudo isso, né? Mas eu acredito que isso vai acontecer. Porém, é claro que para que isso aconteça, haverá crises, né? As crises serão profundas e inimagináveis, mas que talvez haja uma guerra, né? A gente tem que pensar que a conjunção que acontece a 0 grau de Aquário, ela também acontece neste mesmo grau em que Marte e Saturno fizeram a sua conjunção, né, em 2020. Eu não me lembro exatamente quando aconteceu, mas quando Marte e Saturno fizeram a sua conjunção foi no mesmo grau. E isso tradicionalmente é associado com guerras. Uma guerra contra quem? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Se a gente for Os nesse americanos sentido. hoje têm três grandes focos de tensão aí, né? Um deles é o Oriente Médio, que é o de sempre. O É. outro é a competição com a China. E o Uhum, terceiro é interno. É a questão uhum. da, 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 da disposição do país, né, de manter a supremacia branca ou transitar no rumo de um país plural, Sim, que é um sim, movimento que vem aos trancos e barrancos desde os anos 60. sim. Exatamente, porque é uma situação muito delicada, né? Porque assim como existem aqueles dentro do país que apoiam o Trump, existem também aqueles fora do país que apoiam o Trump e aqueles fora do país que odeiam o Trump, né? Então é uma situação muito vulnerável que fica o país com um presidente que está contra si mesmo, né? Um presidente que está contra o próprio país. Porque ele dizer que não é uma democracia, que há fraude nas eleições, fazer acusações infundadas e sem provas, né, e continuar com isso, deixa
uma margem de, então tá, então vocês estão em conflito, então vamos entrar em conflito de verdade, né? Porque me parece que ele está querendo puxar alguns aliados, tanto dentro do país quanto fora do país, e isso pode provocar uma situação muito delicada de vulnerabilidade. Eu acho que ele devia acabar logo com isso e descer desse pódio com, né, e dizer que assumir a derrota. É isso Paula, que a gente espera, né? Paula, você Mas está vai vendo essa perspectiva de crise desde agora, que pode chegar às vias de fato, pode chegar à beira de uma guerra, desde agora, nessa reta final de governo Trump, ou, como você disse um pouquinho antes, lá pela metade do ano, naquele eclipse. Então, eu acho que começa agora, né? Se fomenta tudo isso neste momento. E para o meio, para o final do ano, nós podemos esperar muitas reviravoltas e conflitos. Eu espero que ele deixe o cargo graciosamente. Eu espero. Mas vai que isso não acontece, porque existem tantos eclipses, né? Tantos aspectos difíceis que a gente pode temer algo que seja inesperado, né? Quando Júpiter e Saturno ingressam em Aquário, eles começam os dois a fazerem quadraturas com Urano, né? Então, isso também pode abalar muito as estruturas já conhecidas e bem estabelecidas, de uma forma a demolir aquilo que se acredita, né? Já está havendo, já esse processo já vem acontecendo durante todo o governo Trump. Ele fez questão de contradizer as tradições americanas, né, as tradições democráticas, fazendo coisas que são antipopulares. E sabe-se lá o que mais que ele pode fazer com essa sede de querer preservar o poder de qualquer forma e dizer que não quer, que é um bad loser, que não sabe perder, né? Uma pessoa que não sabe perder. Bom, então a gente tem aí algumas perspectivas bastante assustadoras Sim. e uma grande indefinição, porque, na verdade, a nossa geração não viu essa conjugação de configurações acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim, Uma exato. mudança de elemento do ciclo Júpiter-Saturno, somada a ativações bastante pesadas em cima do mapa americano, enfim, é muita novidade de uma vez só, né? Muita novidade. E o índice cíclico, né, também, que está na sua maior baixa Sim. e, assim, off the chart, né, muito mais baixo do que qualquer uma de que vá vir ou qualquer uma que precedeu. Nenhuma foi uma concentração tão grande de planetas, né, tão próximos, e ainda no signo de Capricórnio, né, que é um signo que Para mexe com as completar, estruturas. sim. Para completar, Paula, você vem acompanhando aí o tempo todo as discussões de astrólogos americanos. Nos Estados Unidos, na comunidade astrológica americana, qual é a expectativa dominante agora em relação ao governo do Biden? Bom, os astrólogos americanos, eles, claro que em sua maioria, né, eu não diria todos, mas em sua maioria são liberais, são pessoas que têm uma expectativa de que a eleição seja democrática, né, e que Biden simplesmente tome o poder, né? Mas há muito receio, há um receio, assim, que está todo mundo inseguro, né? Tanto que nas previsões, poucos foram aqueles que ousaram realmente prever quem é que vai ser o presidente eleito, né? Muito se falou, muito se especulou e veio muitas das previsões que falaram assim, assim, e a tendência é assado, mas ninguém falou vai ganhar presidente Biden. Muitos falaram vai ganhar presidente Trump. Ou seja, erraram, né? Erraram. E ainda, né, dizem que, peraí, ainda não estamos concluídos, né? Não, ainda não, ele não concedeu, ele ainda não tomou posse,
E analisando esse quadro astrologicamente, nós também ficamos um pouco receosos, né? Claro que eu estou falando e até com uma certa tendência pessoal de dizer, gente, claro que ele vai assumir, claro que Biden vai assumir, que é isso, né? Onde já se viu um cara que vai se recusar a sair do poder. Mas, diante da situação, eu acho que é uma hipótese que também não pode ser totalmente descartada para que haja realmente uma desestruturação total do mundo como conhecemos até então, porque se isso acontecer, vai ser muito grave. Por isso que eu não estou falando que isso vai acontecer, mas que há uma possibilidade, há, por causa disso tudo que nós estamos vendo, né? Há toda uma dissolução. Eu não sei o que é que o Trump pode fazer. Eu não acho que seja possível ele fazer alguma coisa que o mantenha no poder. Mas, de qualquer forma, né, se Biden tomar o poder, há indicações de que isso não vai ser fácil para 2021. Então, eu ainda vejo muitas mudanças acontecendo, que são até imprevisíveis também, né, por causa do fator Urano. Existe esse fator que vai mexer com as estruturas também, né? Perfeito. Então, Paula, a Sim. única grande certeza que a gente tem para 2021 é que não vamos morrer de tédio. Não, viu? Não mesmo. E eu acho que é uma boa alternativa que nós estamos aqui, né? No Hemisfério Sul, num país com muitos recursos naturais. Eu acho que o Hemisfério Sul, no final, vai ser menos afetado do que o Hemisfério Norte. Exato. Obrigado, Paula.